Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Eu sou Elias Luiz e hoje vou conversar com a Milene Madlina. E esse é o segundo podcast da Pacific Crest Trail 2025. Bom, o primeiro episódio, que foi o podcast 452, foi além da apresentação dela, foi mais uma expectativa do que seria a trilha. E agora, nesse segundo podcast, teremos a realidade nua e crua, pois já faz 16 dias que ela começou a trilha. Então vamos falar com ela. Oi, tudo bem, Ranger? Oi! Não tava esperando por isso, não. Na hora que eu descobri isso, eu falei, não, tem que começar a ser muito bom, eu adorei também. Eu acho que isso seria lá mais pro meio do podcast, né? Mas quando eu descobri, eu falei, poxa, que legal, né? É, Então agora seu apelido de trilha é Ranger? Ranger, ganhei um nome de trilha. Ah, Foi até rápido. Geralmente aham. o pessoal demora um pouquinho mais pra ganhar um nome. Sim, sim. E foi. Quantos dias você já estava na trilha? Você lembra, mais ou menos? Ah, eu acho que foi em torno do dia 10, talvez. Foi rápido mesmo. Sim. Bom, também não foi à toa, né? Foi fácil o pessoal dar esse apelido pra você. Sim, e assim, geralmente o pessoal, eles tentam te dar o apelido, mas você não precisa aceitar. Então, assim, Ah, tá bom. às vezes alguém tenta te dar o apelido no início, mas você fala, ah, não, não funciona muito pra mim e tal, então você deixa pra mais tarde. Porém, eu gostei tanto que eu falei, é perfeito pra mim. Então eu já adotei já o nome, já. Acho que por isso que eu não sou muito. Aqui o pessoal brinca, ah, eu sou picky, né? Sou chata pra escolher meu nome, né? Entendi. Eu não sou muito, mas é que eu acho que eu dei sorte, assim, com o nome que eu gostava. Ah, legal. E, pô, tudo bem, essa era uma pergunta lá mais pra frente, né? Então já vou adiantar ela. Por quê? Porque a Tá. pessoa que te viu te deu esse nome. Então, eu comprei um boné Uhum. na Amazon mesmo, sabe? E tem uma loja, essa loja uma loja online que o pessoal faz coisas artesanais em casa e tal, e vende nessa loja aqui nos Estados Unidos, chama Etsy. E aí eu vi um patch, aqueles que você coloca o ferro de passar roupa e ele gruda nas Uhum. coisas, né? Eu não sei muito bem como É isso. que chama, na A verdade. gente chama isso de pet aqui também. Patch, né? É, o É. patch. E aí eu vi e falei, ah, que legal. Então eu comprei o boné na Amazon e coloquei esse patch e com o símbolo da PCT e tô andando na trilha. E ele ficou bem popular, esse boné, na verdade. O pessoal me veio e fala, ei, não, adorei esse boné e tal. E eu, obrigada, eu que fiz. Eu não faço questão de falar que eu que fiz. Mas um dia eu tava sentada. Era mais ou menos meio do dia, assim, eu tava bem cansada já, e tava sentada perto de porque aqui tem os locais que você consegue pegar água, né? Uhum. É, Aí tinha um tanque, eu lembro que era um tanque, assim, eu tava sentada do lado, ela tava no meu celular com o meu boné, e aí veio, eram duas mulheres e um cara, um homem do Canadá, e aí eles chegaram, aí passou, sei lá, uns 10 minutinhos, eu comecei a conversar com eles, aí eles, nossa, a gente achou que você era uma ranger, os rangers são os florestais, né, que eu Isso. acho que seria a melhor tradução para português, né. E aí eu falei, não, mas eu queria, se bem que eu queria, porque eu já comentei com amigos antes que eu queria ser uma ranger, que eu queria trabalhar com isso, né. E eu falei, Uhum. ai, quem me dera, né? Ainda falei assim. E aí a gente conversou, falou várias coisas sobre a trilha, sobre de onde eu era e tal. E eles ficavam me chamando de Ranger. Ah, não sei o que, Ranger. Aí quando eu tava saindo, me despedindo deles, eles, bye, Ranger. E aí eu falei, gente, será que que vai pegar o nome agora? Porque é mais ou menos assim que começa, né, os apelidos. E aí, mais tarde, quando eu vi eles, aí eu tava conversando de novo com o cara, com um deles, né, que tava no grupo. E aí eu falei pra ele, falei, nossa,
sabe que eu gostei do nome? Aham. Aí eu falei pra ele, quer oficializar o nome? Uhum. Aí ele, nossa, sim, que eu quero, né, que legal, que eu achei que você quer adotar o nome de Ranger, e aí a gente pegou na mão, e falei, tá bom, oficial, é esse o seu nome. Então, eu falei, legal, mas no início é meio estranho, assim, quando você conhece alguém novo, aí as pessoas já te perguntam, como que é seu nome? Eles meio que já esperam você falar o seu nome de trilha, mas no início até que não, porque muita gente ainda não tem nome de trilha, né? Mas aí quando eu vou me apresentar, eu sou a Ranger. Aí, assim, ainda tô me acostumando, é meio engraçado. Mas a verdade é que é um nome que é relativamente popular nas trilhas, pegar o nome de Ranger. Aham. Então, mas vamos lá. Pra quem te vê de longe, em primeiro lugar, as suas roupas são mais ou menos tons pastéis, né? Que seria Sim, mais ou menos. Você não tem um pink, um vermelho, um rosa, um azul, azulão. Pelo menos as fotos que eu vi, né? é. E o boné com o símbolo, quando você está de longe, você não consegue identificar que é o símbolo da PCT, né? Você pode ser qualquer outro Não, símbolo. E a maioria dos símbolos sim. dos Ranger, de alguma associação, é nesse estilo. Então, quando vê de longe, a gente já fica assim, deve ser, deve ser um guarda É, florestal. sim, é que aqui nos Estados Unidos, geralmente quando é um park ranger dos parques nacionais, eles usam um boné, um verde Hum, mais escuro, sabe? Com o uhum, símbolo do National Park Service, que é um símbolo, todos os rangers de todos os parques aqui usam o mesmo boné e a mesma roupa. entendi. Porém, tem o pessoal que trabalha para a PCT que usam bonés com o símbolo da PCT. Uhum, Ah, mas eu falei, eu ainda fiquei pensando, falei, tá bom, assim, eu entendo que eles poderiam ter confundido, mas talvez por eles serem do Canadá e não, né, não ter, assim, muita ideia, tal, não sei, não sei exatamente o porquê. Ou alguém brincou e falou assim, eles acharam que você era oficial. Aí eu falei, tá bom, né, faz sentido. sim, Ah, ah, tá. é, mas mas eu consigo entender assim o porquê da confusão e meio que faz parte, né, a blusa a camisa que eu uso é uma cor bem clarinha, então, sei lá, talvez dá pra confundir mesmo. E o boné vai estar no a foto da capa do podcast, vai ser você sentada lá é Terminus, é isso que fala? Sei lá, não é, Sim, términos. Uhum. bom, Terminus acho que pra quem vem do outro lado. É o, é o marco de início da trilha, né? Sim, a verdade na verdade chama términos mesmo, Ah, tá. tanto na parte sul, quanto a parte norte, lá na borda com o Canadá, é chamado de términos. Términos eu acho que talvez seja em latim, não sei, ah, mas é de terminar, porque Isso. a verdade é que você pode começar do norte e terminar no sul também, né, Isso. então é um marco, tanto do início e do final da trilha, então é Exato. chamado términos também. Então, e lá você tá com o boné, tudo bem que você tá com o rosto meio de lado, mas o boné clarinho, caque assim, e com o símbolo bem legal. É, Você falou de se confundir, quando eu caminhei pela GDT, né, a Great Divide Trail lá no Canadá, era exatamente isso. Às vezes a gente via de longe e falava, ih, será que é um guarda-parque, né? Porque a gente via a pessoa meio ah, arrumada assim, de boné, você ficava meio cismado, né? Que às vezes a gente tava em é. áreas que a gente foi pra uma área de camp que a gente não tinha pego a permissão, porque não tinham liberado, tava tudo confuso. Eu falei, vamos lá, depois a gente resolve, né? E aí, às vezes, a gente encontrava e falava, será que é o cara? A gente vai ter que mostrar aqui a licença, né? A permissão pra É, acampar. Então a gente sempre ficava sim. apreensivo quando encontrava. Bom, a gente fez uma burrada lá também, né? Tá no meu livro da Rock Mountains, que a gente dormiu a gente chegou na cabana do guarda-parque, ele não tava lá, a gente dormiu na varanda. Aí o que acontece? Ele chegou Ah, depois. ai, meu Deus. Imagina, né? A gente levou um pito que. Aí a gente, Eita. aí a gente teve que ir lá pro. Porque era coberto, ia meio chuviscar. Eu falei, bom, vamos ficar aqui mesmo, não tem ninguém aqui mesmo. E não era permitido ficar lá. Bom, na varanda da casa dele. Da casa não, da sede, né? É,
de Sei. uma das guaritas deles, né? Então, Nossa, tinha que ser muito brasileiro pra querer dormir ali. meu Deus, sim. Mas deu tudo certo depois. Bom, é o seguinte, faz 16 dias que você está na trilha. Como foi nisso? Sim. Uma coisa legal que eu vi, que lá acho que tem uma sede ali onde começa, próximo de onde começa, que você colocou um alfinete ali no Brasil, que são as pessoas que estão fazendo trilha naquele ano. E tinha mais alfinetes do Brasil lá, né? Sim, sim. Então, eu cheguei em San Diego, né? Uhum. Sei lá, 3 dias antes. E aí eu peguei um ônibus, não é um ônibus, é uma van que pega o pessoal em San Diego e traz, né, para o início da trilha, na borda com o México. E no caminho eles param na REI, que é Uhum. uma loja de equipamento bem famosa aqui nos Estados Unidos, né? E quando a gente parou lá, aí eles têm essa parte lá, só para, né, pro pessoal que tá fazendo, tá começando a trilha, começando a PCT. E aí eles têm o livro para você assinar, escrever alguma coisa, de colocar de onde você tá vindo, a data que você tá começando, e aí tem a, a parte que você coloca o alfinete. E quando eu vi, eu falei, quê? Eu acho que tinha mais, sei lá, eu acho que tinha mais uns três, se eu não me engano, Isso. lá. Eu fiquei bem confusa, assim, eu falei, que legal, né? Mas, porque eu perguntei o rapaz, o motorista, né, do ônibus, da van, ele falou assim, sim, tinha a gente teve acho que era um rapaz do Brasil alguns dias atrás, ou algo assim que ele falou, mas ele falou que foi só isso, não Uhum. tinha, tipo, só essa pessoa e eu. Porque sempre que eu falo que eu sou do Brasil, todo mundo fica, nossa, que a gente nunca tem hikers do Brasil aqui. Aí todo mundo fica super animado e quer tirar foto minha pra, Uhum. pra postar. É bem legal. Mas aí eu fiquei surpresa de ver mais, porque eu tava esperando essa pessoa, mas eu vi mais lá. Então eu fiquei um pouco confusa se talvez desse ano mesmo, se talvez de outros anos, eu não sei. Mas aí assim que eu cheguei no, no acampamento, que eu dormi uma noite antes de começar, eu dormi uma noite lá, nesse acampamento que fica menos de uma milha do Terminus, e aí tem um banner, né, bem grande pro pessoal também assinar, né, mesma coisa. E aí eu vi que tinha um rapaz, acho que ele começou em algum momento em março, se eu não me engano, tinha sido Ah, algumas tá. semanas antes. É, eu tenho quase certeza que o nome dele é Vitor, Ah, mas eu acho que ele mora em algum lugar na Europa, se eu não me engano. Eu lembro que uhum. ele desenhou a bandeira do Brasil pela metade, eu acho, ou talvez a bandeira do Brasil e do lado a bandeira de onde ele mora, de algum outro país. Então eu fiquei, que legal, deve ser a pessoa que veio na van, né? Então Uhum. eu não tenho certeza, esse alfinete lá do primeiro dia, eu não sei se tá realmente correto, porque até então eu só ouvi falar de um outro brasileiro na trilha, e aí eu vi esse banner, sei lá, acho que uns 5 dias atrás eu passei por uma outra área que eu coloquei alfinete novamente para eles lá mas era um lugar diferente, não do primeiro dia, sabe? Era Uhum. assim que eu falei que era do Brasil, eles, nossa, vai lá colocar um alfinete no Brasil pra gente. Ah, tá. E aí eu fui pra colocar e aí tinha um alfinete do Brasil. Então eu falei, deve ser sei lá, a pessoa que começou antes. Então, Agora parece que o é, alfinete é Espírito Santo, é isso? Ou eu vi errado? Espírito Santo parece, se eu não me engano, Uhum. era isso, Tá. Então eu não sei, eu tô meio confusa. Eu tô tentando descobrir, tentando achar essa pessoa, porém eu acho que ela tá bem na minha frente, porque ele começou algumas semanas antes, sabe? Então, Essas, eu não sei se eu vou. essas fofocas de trilha ou fora da trilha, acabei. Se ele for mesmo fazer ela completa, uma hora ou outra ele vai aparecer, vai ouvir a gente falar dele, alguma coisa assim, na internet também. Sim. Então, ele mexe sempre aparece. hum, E como foi é. tá ali no começo da trilha, no Terminus? Então, é muito estranho, assim, porque eu via É. vídeos, fotos, né? E você imagina, assim, você coloca na sua cabeça de como.
como, né, como que tudo parece, como que é visualmente, né? Mas quando você tá pessoalmente, é muito estranho. Eu ficava assim, pronto, é isso. Porque quando você imagina tudo aquilo, você fala, eu acho que vai ser isso e aquilo, eu acho que eu vou viver isso, vou viver, né? Uhum, Viver coisas, né, que as outras pessoas talvez estavam vivendo, e aí quando você chega lá, e aí é a realidade, é uhum, muito, é muito, assim, estranho. A mesma coisa que quando você assiste um filme, né, igual, sei lá, você vê Nova York por tanto tempo, aí quando você chega lá, você fala, opa, tô aqui. É meio que um sonho, assim, né, meio... Mas foi bem legal, assim, foi meio emocionante, pra falar a verdade, assim, eu acho que eu esperei por um tempo, né, por um bom tempo, e aí a hora que eu cheguei e vi, eu falei, agora é real, né, eu achei muito legal também tá na borda, né, com o México, apesar do muro gigante, né, que tem lá, uhum. eu 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 fiquei assim: "Caramba, né, como que", sei lá, que engraçado, né, fazerem um muro pra dividir 2 países e, É. né, eu ainda brinquei com o pessoal, coloquei minha mão do outro lado, eu falei: "Pronto, agora eu posso falar que eu fui no México". Esticou o pé assim lá do outro lado, pronto, pisei. É, sim, mas foi bem emocionante, foi bem legal. Primeiro dia foi muito legal. É legal. E eu sempre falo isso, comento isso, que é importante esses marcos de início e fim de trilha. E os Estados Unidos faz isso muito, mas muito bem, né? Porque é É, isso mesmo, porque todo mundo tira foto do início, né? Que mostra ali que tá começando. E quem nunca fez, quem tá acompanhando, sonha em estar ali um dia. Porque uma foto da trilha é difícil. Lógico que tem lugares da trilha que são icônicos, a gente sempre vai lembrar que é da trilha. Mas esse marco de início e trilha, isso aí é fenomenal quando você chega. E às vezes eu vou pra Europa, não é todo lugar que tem assim um marco assim de início e de final. Eu fiz a Via Alpina e foi legal porque eu cheguei lá no início, falaram, eu vi pelo mapinha, é aqui que é o início. Falei, aí você fica procurando, comecei a olhar e procurar em volta, mas cadê um porte com alguma coisa, algum símbolo e nada? Falei, não é possível. Eu tava ah, em Liechtenstein, né, na uhum. capital. E eu falei assim, caramba, os caras que não falta pra eles são dinheiro, né? Ah, Fizesse alguma coisa, só que é bem no centrinho da cidade, é, né? Bem em frente ao hum, centro de informações. Falei, não é possível. Aí eu tô de bobeira ali, daqui a pouco eu olho pro chão, o chão é uma pedra bonita que eles fizeram o calçamento, e numa parte da pedra tá faltando, eles fizeram uma placa de ferro e tá escrito ali o início da trilha. Eu falei, nossa, eu falei, retiro o que eu disse. ah, Só que eles fizeram no estilo pelo menos deles. algo, né. É isso, mas tá bonito e não fica muito. É. Não polui o lugar como é ali no centro. E fica ali, bem no chão o início. Então, cara, eu achei fantástico. Falei, ufa, esse tem. É legal isso. Hum. Tá, eu Sim, eu vi. acho legal também. Né? Eu vi uma Hum. foto desse primeiro dia que você falou que dormiu aí perto. E a loja que você citou, né? A gente aqui no Brasil, a gente conhece como Ray. Como rei, né? Porque se escreve rei. Ah, sim, a loja. Isso, Ray. Sim, E. REI. Vai. Tá. E aí, eu vi que vocês montou a barraca. Ela falou assim: não tá muito boa, mas tá bom por hoje, né? Sim, a primeira noite, porque a minha barraca, ela é aquela que você usa os bastões, né, Aham. pra eh, montar, né, ela não tem aqueles, eh, ai meu Deus, Os specs lá, que vai dentro da as barraca, né, varetas, ela né? tem. Exatamente, é. Então, às vezes é meio chato de montar ela. Se você Uhum. não faz, não coloca certinho, né, sei lá, faz o retângulo certinho, ela às vezes ela fica meio viradinha assim, ela não fica bem firme, sabe. Uhum. E aí aí eu falei: "Nossa, no meu primeiro dia já já montei ela desse jeito". Mas eu já tenho essa barraca já por algum tempo e já tô acostumada que nem toda não vou fazer ela não vai ficar montada bonitinha todas as vezes, então, aí eu brinquei, falei: "Ai, começou bem". Mas já pegou a manha? Já deu. Não, Já... sim,
Sim, não, eu já uso essa barraca já tem mais de um ano. é, e a princípio era um pouquinho chato, assim, até pegar a manha mesmo. Mas agora, assim, rapidinho eu monto ela. É só um dia ou outro, talvez, eu, sei lá, às vezes eu tô mais cansada, ou às vezes eu tô com Normal. preguiça. Ela acaba ficando, assim, meio viradinha, assim, meio. Uhum. ah, mas é uma barraca bem legal. E é bem rápida, assim, pra montar, sabe? Então. E leve também, não é? Bem leve, sim, porque ela não tem os negócios que, que As vai dentro da varetas, são barraca. varetas mesmo. As varetas, meu Deus, eu esqueço o nome do varetas, ela não tem as varetas que vai dentro, né? Então, Uhum. ela é só o material. é, e aí, quando você chega no acampamento, você usa os stakes, né? Que é que vai na terra, né? Que prende ela. Então, você prende os 4 lados e aí você vem com seus bastões e levanta ela. Aí você usa o bastão um de um lado e um dos dois, na esquerda e na direita, dos dois lados dela. E aí ela levanta. Então, assim, é bem rapidinho e ela é bem leve. Você lembra da marca e o modelo? Sim, essa é a Thurston. É uma marca canadense. É uma marca. Ela é feita para quem faz hike de longa distância, né? Trilhas de longa distância. Então a gente chama Thurston. E o modelo ela chama X-Mid 1. Ah, X-Mid 1. tá. Então é pra uma pessoa. Para uma pessoa, assim, ela é Então bem mais leve pequenininha. ainda. Nossa. Sim, sim. Não deve pesar nem 800 gramas, deve pesar até menos. Eu Ainda não sem me vareta lembro. ainda? Hum. Eu não me lembro agora qual o peso dela. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Uhum. Sei lá, em torno de 800 gramas. Qual que é o nome da marca mesmo? Thurston. Duster. Eu fiz a Great Divide Trail por causa do Dan Duster, do criador dessa Uhum, marca. sim, Ele e a esposa dele, a Tara, eles fizeram ioiô na trilha, né? Eles bateram e voltaram, né? E eles sim. publicaram, fizeram um relato bonito, com as fotos lindas. E quando eu tava pesquisando, eu vi o relato deles. Na época eles nem tinham as barracas, os equipamentos, né? Eles não tinham lançado ainda. E eu, na época, eu li assim, falei, caramba, vai ser essa trilha mesmo. E eu até escrevi pra eles, eu falo deles também no meu livro. E aí, depois, anos depois, ele me lança essa barraca e equipamentos, agora ele tá lançando várias coisas. E é um sucesso, o pessoal Sim, adora. E aquele negócio, e é tipo assim, é meio que não é totalmente independente, mas é meio que independente. As produções dele são limitadas, mais ou menos limitadas, então quando chega a lote, o pessoal corre para comprar. O pessoal gosta muito dos produtos dele. E como renova sim. muito, vamos supor, o lote não é muito grande, quando ele recebe, o pessoal usa, acaba dando o feedback para ele, ele acaba alterando quando é preciso algumas coisas, né? Então, o pessoal gosta Sim, disso. ele é bem legal. Ele tem um grupo no Facebook. Não é ele, na verdade, mas ele tá nesse Isso. grupo. É meio que um grupo oficial, né, para quem usa a marca. E ele tá lá lendo o que que o pessoal comenta. Eu já vi várias vezes ele respondendo comentários. Sei lá, se ele lança alguma coisa e aí o pessoal tem um feedback, né? Ele sempre leva em consideração, é bem, bem legal mesmo. Eles são bem acessíveis. Eu uso a mochila também dessa marca. A Uhum. minha mochila e minha barraca, os dois são dessa marca. Eu adoro. Já tô usando, já tem. Acho que eu comprei mais ou menos na mesma época, os dois, já tem mais de um ano. E muito bom. E você vê muito deles na trilha, assim, muito, assim, muito mesmo. O pessoal abraça a Bem ideia, popular. né? É, sim, bem popular. Legal. Bom, o que mais? Como foi os primeiros dias de trilha? Finalmente na trilha. Os primeiros dias, assim, ah, ainda tá com aquele ânimo todo, assim, ainda tô, né, ainda tô animada. Ah, mas assim, eu lembro que o meu primeiro dia, eu falei: Não, vou fazer, sei lá, vou começar com 10 milhas por dia por algumas semanas, ou sei lá, 1, 2 semanas talvez, para o corpo acostumar, né. Aí eu lembro que no primeiro dia eu estava tão animada que eu fiz 15. Nossa, Aí chegou no final do dia eu: "Meu Deus, eu tô tão cansada". E estava
tão quente, mas tão quente, que eu fiquei tão arrependida de ter feito 15 milhas naquele dia. Mas aí a gente, né, todo mundo tá, né, que não, que a gente tá bem, tá fresco, as pernas, né, tá tudo, tá tudo fresquinho, vamos Uhum. andar, né. E aí aí passam uns dias, aí todo mundo começa: "Ai, que dor. Ai, que dor nas pernas. Ai, que dor no pé". Hã, e foi mais ou menos a mesma coisa comigo. Nos primeiros dias eu estava: "Não, vamos fazer sei lá quantas milhas, vamos chegar em tal lugar". Hã, mas geralmente, assim, hum, no geral não é uma boa ideia fazer isso, né. Ainda mais no começo, né? Mas no começo não é uma boa ideia fazer muitas milhas por dia. Legal. Você comentou 15 milhas são 24 quilômetros, né? Então, já começa. É que eu já falei da outra vez pra você. Pra mim, bater 24 quilômetros é aquele quando você já tá quente e tá bom, não precisa mais do que isso. É que o pessoal aí É, costuma fazer quase que o dobro disso às vezes, né? Então é puxado. sim, sim. Teve um dia que eu fiz 18 mil, Nossa, 18, quase quase 30. 19 milhas. E foi no final do dia eu estava assim: "Eu não tenho pé mais". Meu pé, ai meu Deus, eu não tô sentindo meus pés mais. É, E, e outra coisa que você está enfrentando bem aí bastante é calor, né? Durante o dia é muito quente, à noite como que é? sim, eu, eu tive um pouquinho de sorte que na primeira semana, essas 2 primeiras semanas, fazendo bastante calor, mas, acho que 2 semanas antes de eu começar, antes, né, da minha data na data que eu comecei, se eu não me engano estava bem mais quente, eu não me lembro Tá. exatamente, mas estava tendo uma onda de calor e o pessoal Estava estava difícil. Então, assim, tá muito quente ainda, mas estava pior, sabe. Então, assim, acho que Uhum. fiquei, um pouquinho de sorte, assim, pelos dias que eu comecei. Mas durante o dia assim, eu não sei explicar, é muito seco, sabe, assim, é muito Uhum. por causa do deserto, né, então é seco e aí às vezes não venta. Quando bate um ventinho, assim, eu brinco que quando bate aquele vento, assim, de lado, assim, Uhum. parece que o vento tá te trazendo um pouquinho de energia, assim, sabe. Assim, aí você fala: "Não, tá bom, consigo andar um pouquinho mais". Porque é tão quente, assim, que, sabe, qualquer ventinho que te bate, assim, já é um alívio. Aí quando chega a noite, aí é totalmente o oposto, aí é um frio, mas um frio que bate em torno de 6 da noite. Geralmente eu já tô no acampamento, já andei minhas milhas, aí eu sento, como rapidinho meu jantar e já quero entrar dentro do meu saco de dormir, porque o frio vem e assim que o sol desce, é um frio Uhum. que, meu Deus, é totalmente o oposto, assim, do dia, sabe. É meio difícil lidar, a hora que você tem que às vezes você tá à noite, assim, no meio da noite, dá vontade de fazer xixi, ai meu Deus, a tristeza de ter que levantar pra É, fazer xixi. É, então complexo. assim, tá bastante frio. Tá dormindo bem? Ah, na maior parte do tempo, sim. Eu tive algumas noites que não consegui dormir bem, acho que, se eu não me engano, na minha primeira semana, Hum. a gente teve uns dias de tempestade que esfriou, na verdade, bastante durante o dia, assim, estava muito frio, ah, e ventando bastante. Então, à noite, o vento não parava. Eu lembro que eu até postei no meu Instagram um dia à noite, da noite anterior, a minha barraca, eu jurava que a barraca ia sair voando comigo dentro, assim, sabe. Eu falei, tava um vento que eu não conseguia dormir. Eu coloquei, sabe aqueles, plugs que você coloca no ouvido, né, Uhum. pra tapar o volume, o barulho? Uhum. Mesmo assim, eu escutava a barraca batendo e eu ficava
com medo dela cair em cima de mim, sabe? Assim, dela desmontar em cima de mim. Então, teve algumas noites que foram um pouquinho mais difíceis nesse sentido, assim, de barulho mesmo. Mas no geral, assim, se eu tô bem cansada, eu chego 8 horas da noite, eu brinco, 8 horas da noite eu já tô dormindo já, e só acordo no outro dia e é um descanso bom, mas alguns dias é mais difícil, sim. Então, eu sempre ouvi o pessoal reclamando, né, desse início da trilha, né, que é o deserto, tudo. Eu li o livro daquela menina, esqueci o nome dela agora, que ela detém um recorde, né? Ah, Anish. Isso, eu li o livro É, dela também. E... Mas eu acho que não sei se eu vi poucas fotos daí. Eu vendo suas fotos, Milene, o deserto aí parece o nosso cerrado aqui, de vegetação. sim, É muito rico de sim. vegetação. Sim, é muito legal. É que tem vários tipos de deserto, na verdade, Uhum, né? sim. Agora eu não vou me lembrar os nomes, né? Mas, por exemplo, nessas 2 semanas, né? Que nem é. O quê? Eu tô na milha. Eu tô no ponto 151 agora, milha Uhum. 151. Então, assim, em 150 milhas, eu já vi vários cenários diferentes, assim, sabe, de vegetação, Uhum. às vezes a gente desce um vale, assim, né, descendo a montanha, desce no vale, e aí você olha e fala assim, gente, isso aqui não é um deserto, tipo, tem árvores Sim. mesmo, sabe, assim, bem legal, assim, bastante verde. Tem alguns vídeos até que eu fiz, postei, que eu ficava, gente, isso aqui nem parece deserto. Se não tivesse cacto, eu não ia falar que isso aqui era um deserto. É bem legal, assim, a gente aprende muito, né, com isso. Eu já sabia que era esse estilo, assim, porque eu já fui em outros tipos de deserto aqui Uhum. nos Estados Unidos, e eu sabia que aqui no sul da Califórnia seria mais ou menos nesse estilo, por ver fotos e ler sobre. Mas quando você vem pessoalmente, você fica, nossa, né? É. É um deserto diferente, né? Sim, mas é É bem, seco, né? Por isso que é deserto, né? é bem seco. Sim, é bem seco. Não, tudo bem que eu não pensava que era um deserto de Saara, nem do Atacama, mas achei que era uma coisa muito mais árida, né? Do que eu Bem mais acabei vendo. seco Eu vou ainda. fazer um carrossel das fotos aqui no Instagram, na hora que eu publicar, na hora que eu divulgar. Então, quem tiver curiosidade. E a Milene também tem uma página lá no Extremos que eu vou publicar as fotos lá também. Então, além dos podcasts, lá vai estar as fotos dela. Então, o pessoal pode matar a curiosidade lá, é bem, bem legal. Ah, você falou que você tá na milha 151. Pô, que legal. Eu vi Sim. foto sua com o número da milha no chão. Ah, isso é fantástico, hein? É tão legal quando você tá passando assim, e você. Opa! Peraí! Eu lembro que eu não me dei conta. Eu lembro que tinha a marca de 50 milhas e depois tinha a marca de 100 quilômetros, porque como tem muito. Ah, tem quilômetros, né? é, Então, eu acho que é o pessoal que vem de fora, né, dos Estados Isso, Unidos que europeu, né? fez. Ali, do mundo inteiro, né? É, Porque, pra ser exatamente, sincera, vai. é só aqui nos Estados Unidos que usa milhas. É, Ah, todo mundo que eu conheço de fora, o pessoal tá sempre falando em quilômetros, em isso. metros. Então, aí tinha de 100 quilômetros, e aí eu lembro que eu tava passando assim, acho que eu tava escutando um podcast e tal, e eu, opa, 50? Aí depois, mais pra frente, 100 quilômetros, aí depois, a de 100 milhas eu tava meio que esperando, porque é meio que é meio que um marco mesmo, assim, né? As primeiras 100 milhas, né, na Hum. trilha. Então eu tava meio que esperando, mas eu não esperava que tivesse onde tava bem na minha frente, assim, sabe? Então foi bem legal. Eu lembro que foi um dia é, diferente, assim, foi o primeiro dia que eu tava sozinha, 100% sozinha na trilha, e aí eu tava com os pensamentos, assim, viajando mesmo, e aí eu lembro que eu vi as 100 milhas, assim, foi bem legal, foi bem emocionante, na verdade. Ah, muito show. Mas como você sabe, pela sua quilometragem própria, você sabe se tá escrito em milhas ou quilômetros ou tem alguma coisa pra. Não, é pela minha. Por onde eu tô mesmo. Eu sabia que era Tá. 100 quilômetros. Eu lembro que
Eu lembro que a hora que eu vi a primeira vez, eu falei, opa, esse aqui tá errado, não tô no 100 milhas ainda. Mas eu falei, ah, tá bom, é quilômetros. É. Aí eu me dei conta que eu tinha passado as 50 milhas nesse mesmo dia, mais cedo, né? Então, se tava 100, significa que eu tava na milha 60, né? Então eu tava, não, isso aqui é quilômetro. Mas dá pra ter uma ideia, assim, por onde eu tô. Ah, legal. Isso aí também é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, lá no Canadá também encontrei, mas na Europa é muito difícil você encontrar isso. E quando eu tava na Via Alpina, eu tava com a Camila, e quando bateu 300 quilômetros, eu falei pra Camila, lá nos Estados Unidos costumam fazer isso, costuma ter no chão, né, escrito desenhado com pedras, né, o número, né. Aí eu comentei com ela, falei, então vou fazer. Eu falei, sério? Ah, vamos. Aí Aí a gente Ah, fez o número 300 lá desenhado com pedras lá e a gente tava terminando e daqui a pouco passou um casal, o cara olhou assim, o que vocês estão fazendo? Eu falei, Via Alpina. Eu fiz o ano passado, não sei o que tem. Ele comentou, foi legal isso. que legal. É bem legal. Eu gosto, assim, eu gosto de ter esses marcos. E aqui tem bastante, assim, tem placas em alguns locais, né? Eu acho que eu até te mandei, até postei no meu Instagram também algumas, mostrando, né? Canadá em 2.000 e, sei lá, 500 milhas. Hum, É bem legal. Joia. Você falou que tá na milha 151, né? Que é assim que se conta aí, né? Pra gente é Uhum. 243 quilômetros. Já andou bastante, hein? Já andei bastante. E isso causou algum problema? Então, então eu tô na fase. Então, é engraçado porque assim é bem. Eu não quero generalizar, mas é, machucar, ter dores, Uhum. coisas que talvez vão acontecer e que são comuns, né? Dores principalmente é bem comum. E as primeiras, sei lá, 500 milhas é quando o seu corpo ainda tá na fase de adaptação, de estar andando tanto todos os dias, o tempo todo, né? Então, é, é relativamente normal Sim. ter alguns tipos de problemas. E, infelizmente para mim, o problema que eu ganhei, que eu tô passando, na verdade, são meus pés. Eu tô usando Desde que eu comecei, eu tenho usado o Ultra Lone Peak. E ele é aquele. Eu não sei se você tem. É familiar. Familiar? Isso, isso. Com o Ultra, mas ele não tem drop, né? Ele é zero drop. E ele é muito confortável. Eu adoro. Pra ser bem honesta, assim, eu adoro esse sapato. Até agora eu não tive nenhuma bolha, zero bolhas. Ah, e ele é bem confortável. Só que pra mim ele não tá funcionando, porque o zero, né, o zero drop do sapato não tá dando suporte suficiente para os arcos do meu pé, dos meus Sim. pés. Então eu preciso de um sapato que tenha um pouquinho mais de drop. Eu falei com a fisioterapeuta, tem uma fisioterapeuta que ela mora em uma van e ela fica indo para baixo para cima na trilha para ajudar o pessoal, principalmente nas primeiras, sei lá, 500, acho que até 700 milhas ou algo assim, Qual o nome dela? porque é quando Blaze. Sim, porque essa é a fase que o pessoal tem mais problemas, né? No Uhum. joelho, nos pés, ou sei lá, principalmente joelho joelhos e pés, né? Então ela fica para estar auxiliando o pessoal. Então eu falei com ela, eu tava na marca, eu tinha acabado de passar a 100 milhas e foi quando eu comecei a ter essas dores nos pés. E são dores assim que eu nunca tive antes, sabe? Nunca, eu tava assim, que tá acontecendo, né? E não era uma dor normal de que assim, tá bom, tô andando. E você sabe quando é uma dor normal e quando é uma dor Uhum. que, né, sei lá, que tá mais pontual, vamos dizer. Sim. Então falei com ela, marquei um horário com ela, e ela me falou: olha, a próxima cidade que você vai conseguir comprar sapatos novos vai ser daqui 50 milhas. Então, eu vou te passar alguns exercícios e aí quando você chegar lá, se não tiver melhor, se não né, se achar que não tá é, realmente assim, não tá ajudando só os exercícios, é melhor você trocar o seu sapato. Então,
eu fiz as 50 milhas, mas eu tive, sei lá, 1 ou 2 dias na trilha que eu não consegui fazer as milhas que eu queria. Por exemplo, teve um dia que eu precisava fazer 15 milhas, eu não consegui terminar. Eu tive que parar na milha 12, porque eu tava com tantas dores que eu queria chorar, assim, de dor, pra ser sincera. Era muito frustrante. Então, eu decidi que eu ia trocar, né, de sapato. Então, eu terminei as 50 milhas, cheguei na cidade e, e consegui achar os sapatos que ela recomendou. E agora tô com a esperança de que vai ajudar. Sim. E, um Speed Goat 6 aí, da Rock? Não, Você vai continuar no Ultra? não, Altra. Você conhece a Topo? Não. Acho É a que já marca vi, chama Topo. sim. Acho que já. Então, eu preferi o Topo porque ela me recomendou alguns diferentes, mas por alguns motivos. Primeiro, que aqui nessa cidade onde eu tô é uma cidade bem pequenininha Tá. e só tem uma loja de equipamento e eles só vendem Topo e Altra. Então, eu não quero Altra mais, eu não quero Zero Drop, então eu fui pro Topo, né? E o outro motivo que eu fiquei interessada no Topo é porque ele também, ele é parecido com o Altra, ele tem a gente fala de toe box, né? A wide toe box, ele é mais aberto, assim, nos dedos, sabe? Então, seus dedos dos pés, ele tem mais flexibilidade, então não dá, você não é menos possibilidade de ter bolhas, sabe? Nos Isso. dedos, no pé. Então, e aí, isso é um dos motivos que eu gostava muito do Altra. Então, o Topo, ele é parecido nesse sentido, mas porém ele tem o drop, né? Um pouquinho do drop para dar mais suporte. Eu acabei pesquisando aqui e realmente eu não conhecia o Topo, não. Não conhecia. E essa marca tá bem popular mesmo aqui para essas trilhas de longa distância. Assim, eu vejo muita gente usando ele. Vejo várias pessoas recomendando também. E a fisioterapeuta, né, recomendou. Então, eu Sim. tô meio... Tô bem ansiosa, assim, Pra para trocar testar. e ver o que dá, né? Legal. Sim. E eu adoro quando a Milene, ela se perde nas palavras em português. Pessoal, o que ela tá querendo comprar é um tênis, tá? De trilha, não é um sapato, não. Ela não vai pra festa hoje, não. Qual que é a diferença de sapato e tênis? É engraçado. O sapato só é pra festa, pro baile. Ah, entendi. Olha, é Desculpa a engraçado porque assim, tradução. às vezes o pessoal fala assim, ai, a Milene tá metida, que Eu a sei. Milene só fala inglês. Mas eu até tava falando isso com uma pessoa que eu conheci na trilha, que a gente tava falando sobre línguas e tudo, e ela me perguntando, você pensa em português ou você pensa em inglês? Você sonha em inglês ou você sonha em português? Ela E tava aí? fazendo perguntas. Responda. Agora a gente quer saber. Não, aí eu falei pra ela, eu falei, olha, é muito engraçado como o nosso cérebro funciona, porque eu 90% do meu tempo eu tô falando, escutando né, sei lá, lendo em inglês. Então, hoje em dia, inglês, assim, tá lá em cima pra mim, então é muito comum. Então, o seu cérebro, depois que você se torna fluente em uma língua, o seu cérebro, você não fica traduzindo mais na sua cabeça, sabe? Assim, é naturalmente, você pensa naquela língua. Então, assim, o que eu falei pra ela que era engraçado é que, vamos supor, por exemplo, pra trilha, que é algo que eu tô fazendo aqui, que eu aprendi aqui, que eu tô imersa nisso, minhas pesquisas são todas em inglês, o pessoal que eu conheço, basicamente, né, todo mundo fala em inglês, os meus pensamentos e tudo que eu falo sai em inglês. Então, assim, é muito engraçado isso. Mas se eu, sei lá, tô falando de algum tema que seja relacionado ao Brasil, ou algo com as minhas amigas, que seja, assim, né, num contexto de que eu tô, sei lá, que seja em português, meus pensamentos, as minhas palavras, é mais fácil para mim falar em português. Então, assim, com relação à trilha, quando eu vou fazer meio que essa tradução, né, porque minhas pesquisas e tudo que eu falo tá sendo em inglês, aí eu meio que traduzo pro português, aí sai shoes, sapatos, porque aqui nos Estados Unidos não tem isso de tênis, Tá. tudo é shoes. Tudo Aí achou. shoes, aí, né, você tem os shoes, aí depois você separa o que é, se é
shoes de trilha, shoes de não sei o quê, né? Agora, português é muito difícil. Muito bom. Ai, ai, Isso gostei, daqui. gostei que você me corrigiu. Legal. Não, não é coisa isso. Eu só vou fazer sempre. Teve outras coisas que você falou É. também que eu não. Próxima vez eu vou ficar anotando aqui. Anota e me fala depois. Não, mas é que tem coisas que você demora, a gente vê que você tá processando. Aí depois você acerta, entende? Ai, eu tô tentando não falar tantas palavras em inglês, assim, sabe, pra... Mas, Ó, é. ó, isso aqui, eu coloquei lá no Instagram, né? Uma pergunta se o pessoal. Um quadrinho lá, o pessoal fazer perguntas pra você, as curiosidades que o pessoal Legal. tem, né, sobre a trilha, né? Uhum. E um deles, que eu até comentei com você, que eu falei, é a pergunta que eu faria, que foi o Sandro Ah. Aires. Ele falou assim, eu quero saber detalhes, né? E esses Ah. detalhinhos, essas coisas bobas que acontecem na trilha no dia a dia, isso que é legal, isso é muito, muito show. É. Tem mais alguns outros detalhes aí pra contar pro Sandro aí, que aconteceu? As coisas de Detalhes. bastidores, assim? Ah, meu Deus, deixa eu pensar se teve alguma coisa assim que me. Eu não consigo pensar em nada agora, Tá. assim, que Ó, seja. pessoal, toda vez que for gravar com a Milene, eu vou colocar esse quadrinho lá nos stories, lá, pra quem quiser fazer pergunta. Quem quiser mandar no privado, em áudio, a pergunta, pode mandar o áudio que eu coloco aqui ao vivo, o áudio, você fazendo a pergunta direto pra Milene. Também É, funciona. sim, Então, eu acho legal isso. vou falar de um detalhe, então, que pra mim seria. Pra mim, eu já voltava pra casa, já tinha ganho a PCT, já não precisava nem fazer mais o resto. Uma coisa que aconteceu com você que eu falei, que isso? E parece que aconteceu 2 vezes ainda. Você tava. Ai, o quê? A outra pessoa falando por você é demais, né? Porque... Me ajuda a lembrar. Não, eu acho que a primeira vez, não sei se foi 2 vezes mesmo, mas a primeira vez, acho que era no final de tarde, estava pronta pra dormir, e você viu uma coisa estranha no céu. O que você pensou na hora que era aquilo? Você sabia o que era? Sim. Ai, nossa, sim, eu esqueci. Tá vendo? É por isso que é legal, às vezes, as pessoas me perguntassem algo que seja um pouco mais específico, porque detalhes tem vários, né? Então, Isso. na verdade, foi de madrugada. Ah, tá. Eu tava cowboy camping, que é quando você dorme sem a barraca, né? Basicamente, você tem lá o seu colchão e você dorme dentro do seu saco de dormir com o céu aberto, né? Esse é o chamado cowboy camping. Tava eu e a alemã, que eu tava andando, né, fazendo a hike nos primeiros dias, e eu tava dormindo ainda, e ela acordou um pouquinho mais cedo. A gente tinha planejado, assim, começar o dia, né, relativamente cedo, porque esquenta bastante no meio do dia. E aí eu tava, assim, quentinha, assim, deitadinha no meu travesseiro. Aí ela, Milene, olha lá! A hora que eu olhei, eu falei, eu tava sem meu óculos, eu lembro que eu não enxergo muito bem de longe. Eu vi uma luz, aí eu peguei meu óculos rapidinho, olhei e falei, pronto. Agora Disco voador agora aqui. é o disco voador. Eu falei pra ela assim, eu lembro que eu ficava assim, what the fuck? Eu falei, pronto, agora. Eu nunca tinha Você não visto. sabia? Ela sabia ou não? Não, ela também não sabia, a Não gente não conta o tinha. que é ainda, não conta o que é. Quantos dias levou pra você saber? Não, eu descobri um pouquinho mais tarde. Não, eu fiquei assim, o que é isso? O que é essa luz? Vieram assim várias coisas na minha cabeça do que era, né? Conta como era E o formato da luz. era tipo assim, você via que tinha um objeto menor na frente, né, uma ponta, e tinha três, como que eu falo, assim, três luzes atrás, assim, mas acho que não era bem luzes, parecia que era fumaça, assim, sabe?
vindo atrás, assim, do objeto. E tinha uma E névoa, era assim, grande. tipo, como se fosse um véu de Isso, noiva, assim, sabe? Aquela coisa meio transparente atrás, grande, né? isso. Exatamente, era. E era grande, assim, estendia bem atrás, assim, do objeto, né? E eu falei, ah, pronto, é um negócio caindo do céu agora. Eu no meio do deserto. Agora deu. E agora? E aí ela falava assim, o que que é isso? E ela não tem um inglês muito fluente, assim, Hum. ela consegue se comunicar, mas ela não tem, assim, ela não sabe muitas palavras, e eu só ficava assim, what the fuck? Era só isso que eu conseguia falar, não conseguia falar mais nada. E aí eu lembro que eu peguei o meu celular rapidinho e falei assim, vou gravar um vídeo, eu gravei um vídeo, tirei algumas fotos e postei no meu Instagram, falei, gente, isso era 5:30 da manhã, o céu ainda tava escuro, né, o sol ainda não Isso. tinha nem começado a sair. E aí eu lembro que eu postei no meu Instagram e falei, alguém sabe o que que é isso? Eu sou aficionado por isso. Então, na hora que eu vi, eu falei, filha da mãe teve sorte de ver isso. Sim, Caramba! Então fala o que você sim. viu. Então, eu achei que era como fala? É um foguete da SpaceX, o Falcon 9, que tava indo Era, levar é, alguns satélites pro espaço da isso, Starlink. isso é o que era, né? Isso, Era um lançamento, né, da SpaceX. isso. Tinha acontecido. A gente viu, era 5:34, o lançamento tinha sido às 5:29 da manhã. Nossa, que É, sorte. eu pesquisei depois. Na verdade, alguém me mandou no Instagram, né? Aí, só que eu achei que era um meteoro. Meteoro. Eu Tá. achei que era um meteoro. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi um meteoro, mas só que tava um. A, a, a verdade é que o meteoro, eu acho que ele cai mais rápido, sabe, que o foguete. Então não era um meteoro, mas eu falei, eu nunca tinha visto antes. Foi bem legal ver. Era o lançamento, né, da SpaceX. Isso, era um Falcon Ah, 9. É que o Falcon 9 também, acho que eles devem lançar uns 3 por semana no mínimo, né? Então eles estão eu sequenciando acho muito. Eu acho que sim, eu acho Isso, que sim. É que lá em Washington a gente não tem nenhuma uma base, né, de lançamento de foguete. isso. Então eu nunca tinha visto. E a hora que eu vi aquilo, eu fiquei assim, bem chocada. É, aqui no Brasil tem o canal Space Orbit, aí tem o outro do lado do Serjão também. Então tem o Pedro, o Serjão. O Serjão, todo o lançamento da SpaceX, ele narra, mostra as cenas, tudo. Então a gente, quem acompanha, quem Ah, gosta, fica sabendo disso, né? Então é então legal. para quem não sabe, para quem Não, não sabe o então, que ele isso que é tá vendo. legal, pra quem não sabe, imagina É, duas meninas acampando no meio do deserto e de repente é uma luz. eu não fazia ideia do que era aquilo. Eu falei, eu tenho os extraterrestres, tá vendo? Eles falam que não existe, existe sim. Ah. É, muito bom. Não, mas olha, isso me lembra de um outro detalhe, porque assim, é engraçado porque tem 2 semanas que eu tô na trilha e eu já vi o lançamento de um foguete, e eu não Uhum. sei se você chegou a ver no meu Instagram, mas eu também senti um terremoto. Não, não vi. Aham, no meu segundo dia na trilha, É. eu. É, isso, no meu segundo dia, eu tava. Eu lembro que a gente tinha chegado numa vilazinha, porque aqui a trilha passa em bastante vilas, né? Ah, a gente tinha chegado nessa vila e aí tinha um mercado só na vila, né? Uhum. E aí a gente entrou, eu lembro que eu tinha pedido café da manhã, eu comi o café da manhã. Aí eu falei, não, a gente vai acampar aqui hoje, vamos descansar, vamos fazer menos milhas hoje pra descansar. Ontem a gente começou, né, sei lá, 15 milhas, tava cansado e tal. E aí a gente foi, montou nossa barraca lá no acampamento e voltamos pro mercado de novo pra, sei lá, tomar uma coca ou algo assim, eu não lembro muito bem o que era. E eu tava sentada, assim, de frente com a alemã e tinha outros hikers, né, outras pessoas de fora, tinha tipo uma varandinha, assim, de fora desse mercado. E aí a gente tava lá, sei lá, conversando e tudo. E aí, aí começa tudo a tremer. Aí Nossa. sabe quando assim, você tá sei lá,
num prédio que tem um andar em cima e aí parece que tá alguém correndo, assim, bem rápido em cima. Ou então vem um caminhão muito grande começa e talvez treme, né, o chão treme um pouquinho. Era Sim. aquilo ali, só que, sei lá, 10 vezes mais. E aí eu Caramba. lembro que eu e a alemã, a gente se olhou assim, porque eu nunca tinha sentido um terremoto antes, e ela também não. Hum. Então a gente olhou assim, aí ela, que é isso? Aí eu olhei pra cima e falei assim, eu acho que é alguém no andar de cima, porém não tinha andar de cima. Era só a varanda. E aí o pessoal que tava lá já acostumado, sei lá, porque aqui no sul da Califórnia tem muito terremoto, né? Sim. Tinha algum pessoal que mora na área de Los Angeles e San Diego e tal, e até o pessoal que trabalhava no mercado também. Eu lembro que eles vieram correndo de dentro e todo mundo, é um terremoto, é um terremoto. E eu, o quê? E aí o meu, o meu celular começou a apitar. Ah, O meu celular começou a apitar e o celular do pessoal que tava em volta também apitando, falando terremoto na sua área, né, se esconda e tal. E eu fiquei assim, pronto, pronto, meu segundo dia. mais E todo, essa. aí, mas essa, aí a gente saiu correndo pra fora, foi pra rua, e aí ficou tremendo, mas por alguns, sei lá, alguns segundos, e aí parou. Mas aí todo mundo ficava assim, né, o pessoal que tava acostumado com o terremoto falava, esse foi forte. Aí eu, o quê? Hum. Foi 5,2 de magnitude. Nossa, muito. Caramba. Sim, 5,2 e aparentemente foi um dos mais fortes, assim, na área por bastante tempo, sabe? Porque aqui tem bastante terremoto, mas geralmente eles são ah, mais fracos, né? Mas não, Tá. não faz tanto barulho, tanto, né, movimento assim. Mas esse foi bem forte e eu fiquei assustada, assim, mas eu falava, caramba, que legal, que legal. Lógico, né? A experiência eu também adoraria. Se não aconteceu nada, né? Adoraria passar por essa experiência. Não aconteceu nada. Então eu fiquei, que legal. Vi um terremoto no meu segundo dia na trilha. Ticou, Senti, né? ticou mais um item lá. Que nem tava na lista, né? Não, Aí, não tava. Eu esqueci. Eu até esqueci porque foi no segundo dia. Parece que foi há um mês atrás. tá. Aí tem a É, falha, aí na Califórnia tem a falha de San Andrés, então é, tem muito terremoto aí e dizem que estão tem aguardando muito. o Big, né? O grande terremoto, né? Sei lá se vai acontecer ou quando vai acontecer. É, eu, Hum. eu sei que. Eu sabia que aqui tinha muito terremoto, mas assim, eu não tava esperando, pra falar a É, verdade, eu não tava sim. esperando, assim, sabe? Eu sei que nesse. Em torno, né, sei lá, no dia anterior, até nos próximos dias, porque tem os aftershocks, né, que é os terremotos menores que dão depois do terremoto grande, né? Se eu Uhum. não me engano, foram mais 90 terremotos depois disso. Caramba. Mas eles são fraquinhos, assim, você quase que não sente, sabe? Então, Uhum. Ó, então foi, já que foi a uma gente. experiência interessante. É fantástico isso. Nossa, eu adoraria passar por isso. Tranquilo, assim. É. Bom, já que estou nas perguntas dos internautas, então vamos aqui. Uma outra pergunta do Erlingson. Isso é o que está no meio abreviado, acho que o nome dele aqui. Ah, é possível fazer Uhum. PCT sem experiência com trilhas? Aí depois ele já faz a segunda pergunta. Não falar inglês impede? Eu pessoalmente não recomendaria fazer uma trilha de longa distância sem experiência alguma. Eu não digo assim experiência com longa distância, obviamente. Tipo, não tô dizendo assim, não vem para PCT sem ter feito uma longa distância antes, porque é o que eu tô fazendo e é o que 80% das pessoas fazem. Aqui Isso. eu já conheci várias e várias pessoas, e você vê alguns, ou, né, um ou outro que já fez, sei lá, 300 milhas, ou então as outras trilhas de longa distância aqui no país, mas muita gente fala, é a minha primeira trilha de longa distância. Então, assim, a PCT, ela é uma trilha é, relativamente, assim, boa para quem tá fazendo a primeira trilha de longa distância, né? Ela é uma trilha bem estruturada e com bastante suporte e tudo mais. Mas é legal ter pelo menos uma, uma experiência com montar uma barraca, como filtrar uma água, como identificar se a água é, é, é boa ou não, porque você vai estar basicamente bebendo água de sei lá, de córrego, né? Uhum. De
De água parada, né? De água parada, de lagos e tudo mais. Então, saber como tratar sua água, saber como filtrar sua água, como se proteger do tempo, né? Saber os sinais de se você está tendo hipotermia, ou então se você está. Como. Eu agora. Desculpa, mas eu não vou saber como falar. Heat stress, quando você está muito quente, e aí você dá um choque, né? Que é bem perigoso também. Então você tem que saber identificar esse tipo de coisas, assim. Né? Então, isso é coisa básica que todo mundo que está acostumado a fazer mochilão, que faz backpacking, deveria saber, né? Pelo menos o básico, assim, talvez um primeiros socorros ali, como lidar com um machucado, equipamento também, né? Então, eu acho que pelo menos isso, assim, é importante saber para entrar para começar uma trilha nesse sentido. Com relação à língua, eu acho interessante saber pelo menos um pouquinho, sabe? Por exemplo, tem um japonês aqui no nosso grupinho aqui que eu conheci nesses últimos 2 dias, que ele fala bem básico inglês, bem, bem básico mesmo, sabe? E às vezes é muito difícil comunicar com ele. Às vezes ele parece ter bastante experiência, mas, por exemplo, a gente tá aqui nessa cidade, a gente agora vai subir agora pra uma montanha, que é na verdade, é uma área meio perigosa, assim, nessa região que a gente tá. E tem nevado bastante, fazendo bastante frio. E aí eu lembro, ontem à noite a gente tava jantando, a gente tinha saído pra jantar, e ele tava tentando fazer perguntas, falar sobre os próximos dias, planejamento e tudo mais, e era bem difícil para ele, assim, se comunicar e pra gente se comunicar com ele. Então a gente tinha que usar o tradutor no celular e tudo o que né, hoje em dia com tecnologia, tudo é mais fácil, né? Mas eu acho que é legal saber pelo menos um pouquinho, assim, sabe? Eu não tô falando, assim, que pra ele tá sendo impossível, porque, de novo, com a tecnologia ajuda bastante, mas se você falar, assim, zero em inglês, eu acho que seria, sei lá, Dá pra não fazer, mas você ideal, vai sabe? ter. Você vai dar mais trabalho, entende? É, é, Porque caminhar isso. você não precisa falar, não é pra você caminhar. É, O problema é isso, quando você tirar informações, precisa saber, mas você sempre consegue dar um jeito. Ou você acaba indo pro espanhol, às vezes também. Aí acho que o pessoal deve entender bastante, não sei. Então, mas ajuda, né? Se você souber um pouquinho, no mínimo também, isso vai ajudar. é, Não vai sim, eu impedir. acho, eu acho que sim. Eu acho assim que ainda mais igual, por exemplo, o japonês, a gente para português, você não vê ninguém que fala segunda língua Isso. português. É difícil É. você ver alguém que fala segunda língua japonês. Geralmente a segunda língua seria o espanhol, aqui nos Estados Unidos pelo menos, né, para Uhum. americanos. Porém, a trilha tem gente sei lá, do mundo inteiro. Eu já conheci gente de todo lado. Mas é ideal saber pelo menos um pouquinho, até para sua segurança, sabe? Exatamente. Eu tava lá na Via Alpina e tinha um lugar lá que tava bloqueado, aí não sabia pra onde ia. Aí tinha um casal que também chegou, tava meio perdido, tava todo mundo perdido, né? Só que eles conversaram com o caseiro lá e com o dono da fazenda. E o cara pegou e falou pra ele, só que tudo ali, aquela área é alemão, eles tudo falando em alemão. Eu tava mais Ah, boiando do que outra coisa. Mas aí eles comentaram alguma coisinha, entendi, eu segui e acabei seguindo certo. Mas é aquela coisa, legal. acaba dificultando, né, nesses momentos, mas É. se também esperar você ser fluente em todas as línguas, você não vai caminhar nunca, né? Então, Não, você não vai fazer nada. Você não vai ou você fazer só nada. vai Eu caminhar acho no. assim. É, Só no Brasil. é. Eu acho que o mais importante é você não ter vergonha e você ter iniciativa de ir atrás, sabe? Assim, se você tá com dificuldade de entender alguma coisa, tá com dificuldade de se expressar, de comunicar, vai atrás e, sabe, assim, tá bom, deixa eu te mostrar aqui no tradutor, será que você consegue me explicar isso? Porque, assim, as pessoas têm paciência, sabe, assim, Uhum. todo mundo sabe, né? Ainda mais americano, até um dos rapazes, né, que tava com a gente ontem, ele é americano, ele ainda brincou assim, olha, me desculpa, mas eu sou americano e aqui nos Estados Unidos a gente não fala nenhuma outra língua, ele tava se chamando ele tava assim, o mundo inteiro fala mais de uma língua, mas aqui nos Estados Unidos a gente é preguiçoso e não aprende outra língua. Então, assim, geralmente o americano, às vezes eles falam, entendem um pouco de espanhol, mas
É, é difícil você ver, assim, alguém que realmente é fluente em outras línguas e tudo mais, mas eles são bem pacientes, assim. E a comunidade também é bem legal, né? É, Tá. de hikers, né? Isso. Falando em comunidade, depois a gente volta nas perguntas. Uhum. Tem recebido muita ajuda dos Trail Angels? Sim, bastante. Até então, eu já passei por vários Trail Angels. Ah, o pessoal é bem caridoso, assim, bem legal. Eles realmente, você vê que a maioria deles fazem, assim, pra ajudar mesmo, assim, de bom coração, sabe? Alguns, você vê um ou outro ali meio que tá ali, meio que fazendo aquilo ali como trabalho deles, sabe? Meio que Hum, esperando, né, eles vão me pagar e tal. E tudo bem, eu não acho que tem problema algum você dar uma tip, né, pagar, hum, né, pra ajudar. Mas eu acho assim que para pessoa ser considerada realmente um trail angel, que tá fazendo de boa vontade para ajudar a comunidade, ajudar os hikers, é, eu acho que você deve esperar. Acho que você não deve esperar muita coisa em troca. Você deve na comunidade de hikers tem muito isso, de tipo assim, hoje eu te dou. Para mais na frente você ajuda outra pessoa, então assim, você vai que meio que passando para frente aquela generosidade, sabe? exato. E então tem sido bem legal, assim, ver. E teve um dia que eu fiquei tão emocionada, eu acho que eu tava, eu acho que eu tava num dia, assim, mais com os hormônios um pouco lá em cima, assim, eu lembro que eu tava muito emocionada, eu tava descendo a montanha, assim, vi uma vista tão linda que eu lembro que eu via em fotos antes e eu fiquei, assim, bem emocionada mesmo. Eu lembro que eu comecei a chorar e eu tava sozinha. E aí, quando eu terminei, eu cheguei nesse acampamento que era de Trail Angels, na verdade, era na propriedade deles mesmo. E eu cheguei lá e o rapaz. Você quer tomar uma coca? Você quer comer sorvete? Você quer um picolé? Aí ele veio me trazendo aquele tanto de coisa, sem esperar nada em troca, sabe? Aí depois, mais tarde, foi chegando mais hikers. Ele, eu vou fazer hot dog, vou fazer cachorro quente pra todo mundo. Fez cachorro quente pra todo mundo, trouxe, sei lá, ketchup, maionese, tudo que ele tinha, assim, lá da casa dele pra gente comer. Aí ele falou, vocês podem acampar aqui. Ele tinha uma área bem grande, assim, ele mora, é tipo uma fazenda mesmo, assim, uma parte rural, é, sem esperar nada em troca, sabe? Então eu acho isso muito legal, foi muito generoso dele, e eu fiquei bem emocionada nesse dia, foi bem legal, assim, bem bonito mesmo. Ah, legal. O que também você quis dizer com o Trail Angel é que eles não estão ali fazendo um favor, né, para receber uma coisa em troca Uhum. na frente. Ao contrário, eles já receberam alguma coisa antes, eles estão retribuindo. Isso, Então, normalmente é isso, né? exatamente. E lógico que É, depois lá na frente eles vão receber de novo, mas eles não estão pensando nisso, né? É que eles já foram é, ajudados antes. Muitas é, vezes, alguns são pessoas que já fizeram a trilha ou receberam ajuda em outros momentos, em outras situações, e estão ali apenas para ajudar, não estão querendo receber nada em troca. sim, Futuramente, né? exatamente. Uhum. É Hum, bem legal, é bem interessante mesmo. Eu gosto muito dessa cultura, assim. É. aproveita, viu? Aproveita Nesse bastante. sentido. Aí que é só aí que tem isso, viu? Desse jeito é só aí que tem isso. É, é. É, mas tudo bem. Aí, quanto a. A gente tava falando de que é bem seco, como tá aí encontrar água? É fácil? Então, nas primeiras milhas, eu acho que assim, em torno das primeiras, sei lá, 60 milhas, tava bem de boa, sabe? Assim, eu conseguia. Eu não precisava carregar tanta água, porque a água é muito pesado, né? É, mas chegou num ponto que porque aqui no deserto não tem, tipo assim, rio, né, rios, não tem muita água. É uns córregozinhos, assim, bem pequenininhos e que eles são temporários, né? Geralmente eles estão, a água tá correndo ali no início do ano, porque é quando, né, talvez tem a neve derretendo das montanhas e tudo, e aí depois seca, né? Porque Uhum. não tem mais neve para derreter, né? Então, ou então chuva, né? Água da chuva. Então eles secam. Então, assim, tem vários, mas vários desses que já estão secos agora. E os outros vão secar daqui para frente, vai só acabar, sabe? Então, Uhum.
Se eu não me engano, acho que, sei lá, depois de 60 milhas, talvez, eu comecei a ter que carregar mais água. Então, assim, toda vez que às vezes eu via um lugar que eu conseguia pegar água, eu tenho que carregar em torno de, sei lá, 4 litros de água por vez. E aí é um saco, porque a Hum, mochila fica muito pesada. sim. Mas uma coisa que é legal, que aí voltando no assunto de Trail Angels, né, é que quando tem uma parte, por exemplo, vamos dizer 14 milhas, 20 milhas, que não tem água de forma alguma, é, e aí os Trail Angels têm acesso à trilha de alguma forma, eles trazem água, sabe? E são chamados de water cache, que é quando eles vêm, eles têm um lugar, né, próprio, ali, designado, que eles acham, e aí eles deixam vários galões de água ali para os hikers passar e reabastecer, sabe, as garrafas de água. Então, ajuda bastante, muito, porque como tá muito quente, você bebe muita água, então você tem que carregar mais água, e eu tenho muito medo de ficar sem água, sabe? Assim, eu já tive em trilhas passadas, eu já tive momentos que minha água acabou, eu ainda tinha algumas milhas para andar e tava muito calor e foi muito. Não foi Caramba. agradável. Não foi agradável. Então eu tenho meio que um traumazinho, assim, de ficar sem água. Então eu carrego a quantidade de água que eu posso. E você tem que estar bebendo muita água, que você tá suando bastante, né? Então é bem legal isso que eles fazem. Eles trazem e deixam ali pra gente a water cache. Uhum. Mas daqui pra frente a tendência é só, infelizmente, piorar, ter que carregar mais água do que é, a gente gostaria. Ah, tá. Nada, não é fácil não. Carregar 4 litros de água é mais 4 quilos Uhum. praticamente. Sim, Então vou sim. aproveitar e fazer meu merchan aqui. Ô pessoal, vocês querem fazer uma trilha legal? 11 dias de caminhada? Você precisa carregar acho que umas meio litro de água ou um no máximo. Eu guio lá no Tour do Mont Blanc e lá a gente fala que é a trilha da água boa, porque tem muita água e a água é Ai, boa, você não que sonho. precisa. Então é tranquilo. Então você vai com a mochila levinha, vai com 1 litro de água só para não ter problema. Toda hora que você quiser você pode reabastecer. Então, ó, quem quiser fazer Tour do Mont É, Blanc, esse ano eu tô guiando lá em julho, tô com algumas vagas. Todo ano eu guio. Então é só entrar lá no uhum. extremos.com.br, aí vocês ficam sabendo. Eu vou falar Ah, uma coisa legal. agora, um tema que é super legal, muito legal, uma das coisas mais legais da trilha e que talvez às vezes é chato também, né? Hum. Fala sobre amigos de trilha, né? Tipo alemã, né, que você conheceu, mas depois você tem que ou nem sei se você conseguiu dar adeus ou não. É, 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 é- Então, é muito engraçado porque a forma que você, quando você conhece alguém que tá passando pela mesma situação, né, que você tá, e você tá vulnerável, né? Por exemplo, tô aqui sozinha, ela também tava sozinha, né? E, e aí você começa a conhecer as pessoas, e aí é um tipo tipo assim de amizade, é diferente. Eu não sei, eu não sei explicar muito bem. Talvez você vai saber o que eu tô querendo dizer. Não sei que tem Mas que falar. não, é assim, você meio que pega assim, você se apega, realmente, literalmente você se apega com a pessoa, sabe? Ou com as pessoas, né? É, porque você tá sozinho aqui, você não tem um rosto familiar. Então, quando você tá andando por uns dias com a pessoa, ou então é alguém que você interage, que você fala, nossa, né, essa pessoa parece ser legal, você dá certo com aquela pessoa, parece que você meio que se apega. E aí, o que que acontece? Você tem que falar tchau. Porque ah, cada um tá andando numa velocidade diferente, ou cada um tem um plano diferente, ainda mais no início, né? Porque o nosso corpo ainda tá acostumando. Eu, por exemplo, o que aconteceu comigo e com a alemã, ela é mais velha, não sei, acho que ela tem filhos, assim, mais ou menos um pouco mais novos que eu, então, assim, ela é mais velha que eu. E a gente tava indo super, super bem, assim, fazendo companhia uma pra outra e tudo, ela é super legal. E só que eu tive que diminuir o meu ritmo por causa dos meus pés e também que eu tava esperando uma encomenda que tava atrasada. E aí eu tirei essa oportunidade pra diminuir o meu ritmo e falei pra ela, olha, eu não quero te atrasar, então você continua se você quiser. E aí ela continuou e eu não vi ela desde então.
E assim, eu lembro que no primeiro dia que eu fiquei realmente sozinha, assim, foi bem. Foi difícil, assim, que você realmente se acostuma com as pessoas, sabe? E eu já conheci várias e várias pessoas que às vezes, ou, sei lá, parei pra descansar, e, né, vai chegando, assim, outras pessoas também estão chegando pra descansar naquele, naquele mesmo lugar, ou então pra pegar água, é, ou então nas vilas, vilarejos, sei lá, onde a gente passa, nas cidadezinhas, acaba que tem muitos hikers, né? Então você vai meio que reconhecendo as pessoas e aí mais tarde você vê elas de novo. Então, tem sido assim até então. Eu não tenho nenhum grupo ainda de falar, porque aqui tem um termo, né, que eles falam, né, Tramily, que é a Trail Family, que é a família da trilha, né? Uhum. Que é geralmente quando você faz um grupinho ali, vocês estão, né, fazendo todos os dias, acampando junto e vai, né? Então vira meio que uma família mesmo. Eu não tenho ainda Uhum. uma Tramily. Ainda tá bem no início também, para eu ter encontrado uma Tramily que tá no meu ritmo, né? Mas desde que eu cheguei nessa cidadezinha que eu tô, eu já conheci, assim, em torno de, sei lá, 30 pessoas novas. E tem um grupinho bem legal, assim, que eu gostei bastante. Um pessoal bem legal mesmo, bem divertido, tem uma vibe boa. A gente ficou no Airbnb sexta e sábado à noite. Aí teve uma festa no sábado à noite, eu acho que tinha, sei lá, umas 30 pessoas. E todo mundo se divertindo, conversando e jogando, fazendo. A gente brincou, fez alguns jogos e tudo mais. Então, assim, você acaba se apegando mesmo com as pessoas. E aí, ontem eu vim para um outro hotel, que agora eu tô sozinha. E aí aí algumas pessoas já começaram a sair pra voltar pra trilha. E aí foi meio difícil, assim, de se despedir, porque eu fico, caramba, eu ainda tenho 2 dias pra voltar pra trilha, vocês vão estar na frente, talvez eu nem vou te ver mais. Então, é meio que. É, é difícil, assim, a gente meio que se apega mesmo, assim, quando você vê que é alguém que você gosta, sabe? Então. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é bom, bom, sabe, assim, eu acho que é aprendizado pra gente entender que é você e você, sabe, então, eh, você e só você, sabe, tipo, só eu, eh, tô sozinha, mas ao mesmo tempo eu tenho outras pessoas, então é um sentimento, hã, é difícil explicar. Normalmente quando eu encontro as pessoas na trilha, ou caminho o dia inteiro, ou caminho um dia no outro dia encontra, é o termo que o americano usa, né? Best friends forever, né? Amigos para sempre. É quase isso. É quase isso. Eu costumo pegar sempre, das pessoas que eu fico mais tempo, eu costumo, mais tempo quando eu digo, mais horas. É, Eu costumo pegar o e-mail, né? Porque quase sempre eu sou fotógrafo, então eu tiro a foto da pessoa sem a pessoa ver, ou faço uma foto pra elas, e depois eu mando essa foto pra elas. Tudo bem, às vezes eu mando depois de 3 meses, depois de 6 meses, ou depois de um ano, né? Quando eu lembro, quando eu tenho tempo. Aí, é, e é legal isso, mas imagina a pessoa, depois de 8 meses que ela fez a trilha, ela pega e recebe a foto dela ali. Eu acho isso ah, fantástico. muito legal, sim. É uma coisa dura na trilha, mas faz parte, é o que você falou, né? É você e você, né? Não, faz parte, com certeza. Eu acho que eu já tinha, né, nos vídeos e pesquisas e coisas que eu li sobre essa trilha, pessoas que eu conversei que fizeram antes, todo mundo fala a mesma coisa, sabe? Uhum. Que, olha, você vai passar por isso, a questão de amizades, a trilha meio que traz muita coisa boa, mas te tira muita coisa também. Você vai ter que aprender a lidar com isso. É um dos aprendizados que você leva, né, no final. Porque assim, eu tô no início ainda, né? Então. Eu acho que eu ainda vou passar muito, muito por isso, Uhum. e você tem que aprender a lidar. Sim, exatamente. E pode É. ser que você encontre essas pessoas lá na frente, porque, vamos supor, você teve um problema, teve que diminuir. As pessoas vão ter problema em outro momento, entende? Então pode ser que daqui Sim, dois, sim. 2 meses, 3 meses, você encontre. Mas você tá aqui ainda. É, Seria, isso é 100% verdade. é, Uhum, seria fantástico sim. isso. A Aninha Medeiros, ela mandou uma pergunta aqui, ela falou sobre planejamento. Mas acho que você falou isso um pouco mais lá no podcast 452, não foi? Eu acho que a gente falou um pouco, sim, né, É. sobre o que, E o que que é exatamente assim a pergunta. planejamento, como foi seu planejamento para fazer a trilha?
Como que é um planejamento. Eu acho que você também escreveu lá Sim. no The Track ou não? Sim, então, no The Track eu lembro que eu falei bastante sobre a questão de equipamento, né? Equipamentos, isso. É, assim, mas o planejamento basicamente envolve, eu acho que vai depender bastante, né? Se você mora, porque é muita coisa envolvida, né? Você tem que, a primeira coisa é saber se você vai ter tempo suficiente, né? Se você quer fazer a trilha toda, por exemplo, você vai precisar, sei lá, pelo menos 5, 6 meses, né? Fora do trabalho, fora da sua vida normal, né? Sua vida regular. Dinheiro, porque não é barato, vou te falar uma Uhum. coisa. Em 2 semanas eu já gastei muito dinheiro. É caro, não é barato. Aí você tem que pensar na questão de logística, né? Voo, de onde você tá vindo, você mora fora do país, você mora do outro lado do país. É, a questão de equipamento, obviamente, que é muito importante. Eu fiz muita, muita pesquisa. De equipamento, testei bastante equipamento, já comecei a testar meu equipamento há mais de 1 ano atrás, ver o que funcionava, o que não funcionava para mim, e chegar num peso ok, né, da minha mochila. E investimento, assim, não, honestamente, não é barato de forma alguma. É claro que você consegue economizar em várias coisas. É, Você não precisa necessariamente ficar num hotel. Eu tô num hotel porque eu preciso descansar meu pé. Eu Uhum. precisava dormir numa cama, eu precisava colocar meu. Eu precisava ficar, né, na minha. Ter um. E outra coisa, a gente tá tendo uma tempestade. A gente teve tempestade aqui nos últimos dias, estava nevando bastante. Até aqui na cidade nevou e nas montanhas também. Então eu precisava de um lugar quente, um lugar fechado. Eu não queria ficar acampando na minha barraca lá no meio, né, da tempestade de neve em temperaturas negativas. Então, você tem que contar com isso, que você vai precisar talvez ficar em um hotel e não é barato, porque as cidades são muito pequenininhas e eles cobram bastante para você pegar um quarto de hotel. Ah, então dinheiro, equipamento, fisicamente, obviamente, né? Tipo, igual a gente comentou da outra pergunta, em questão de saber o que você está fazendo, né? Saber o básico, pelo menos, né? De backpacking, de lidar com vida selvagem, lidar com não poluir a trilha, por exemplo, o que você faz, o que você tem que fazer, ou o que é permitido, o que não é. Eu acho que tem muita coisa envolvida no planejamento. É, e eu, para mim, sei lá, eu tenho planejado isso já tem 1 ano e meio, talvez, antes de Uhum. começar. E fora logística também, né? Onde sair da trilha, onde vai ter Sim. comida. Você teve que Uhum. despachar a caixa de Então, alimento? eu tenho 7 caixas Então. em casa. 7 caixas a cada 3 semanas eu tenho uma caixa que vai chegar para mim. Por Uhum. exemplo, hoje eu tenho uma caixa que vai ser mandada, que eu vou pegar ela daqui 5 dias na próxima cidade que eu vou passar. Mas o motivo que eu tô mandando caixas é porque eu uso lentes de contato. Ah, tá. Porque Sim. eu uso lente de contato e eu não gosto de fazer trilha de óculos de grau. Eu Uhum. uso óculos de grau. Então, e eu uso, as lentes que eu uso é aquelas que você usa só durante o dia e descarta, porque eu acho Sim. que elas são mais higiênicas para esse tipo nessa situação que eu tô. Então eu preciso das minhas lentes de contato. Uhum. Só que como eu já tenho as lentes de contato sendo enviadas, eu já deixei as caixas todas preparadas antes de sair de casa, deixei todas numeradas, de 1 a 7, anotei tudo que eu tinha dentro de cada caixa, eu tenho uma lista aqui comigo, e aí quando eu preciso da caixa ser mandada, eu falo, olha, me manda a caixa número 6, por exemplo. Hum. É, isso, e aí eu pedi, aí tem, por exemplo, se tem alguma coisa que eu quero que seja adicionada na caixa, que é algo que às vezes eu não tô conseguindo achar na trilha, ou algo que eu tô com vontade de comer e que tá sendo difícil de achar nas cidadezinhas, aí eu vou adicionando nessa caixa e aí eu recebo mais tarde. Mas esse é o único motivo que eu tô enviando caixas, sabe? Por causa das minhas lentes de contato. Mas a questão de comprar comida e equipamentos, até que você consegue achar, sabe, assim, razoavelmente fácil na trilha Uhum. em si.
Legal, legal. Lá na GDT não. Lá, Uhum. quando eu saí, no primeiro dia eu despachei, acho que foram 7 caixas. Então, Hum. aí para você tá mais fácil, porque você tem quem mandar para você daí, né? Lá não, a gente não tinha. Sim. Então, no primeiro dia na caixa a gente tinha um endereço para cada lugar que ia a caixa. Esse que é o problema dessa logística, porque quando você manda uma caixa para daqui 20 dias, você tem que saber que naquela caixa tem, vamos supor, tem 8 dias ou 10 dias de comida, e esses 10 dias de comida tem que dar para você atravessar até chegar à próxima caixa. Lá não tinha Uhum. reabastecimento no meio, todo o reabastecimento estava nas nossas caixas. Então, a caixa era endereçada para o lugar e tinha o meu nome e também tinha assim, escrito em cima, ó, eu vou passar por aí na semana tal, entende? Porque senão, Uhum. acontece, a caixa fica lá 1 mês, 2 meses, eles vão jogar fora. Então, você tem que avisar Sim, quando que você vai chegar sim. lá. Então, essa É a mesma logística, coisa. essa É, logística é é, é. difícil. Aqui também na PCT você vê bastante isso. Mas, por exemplo, eu conheci uma menina da Nova Zelândia que ela é vegana. Uhum. Então, É difícil. e ela não tinha ninguém para mandar caixas para ela. Então, o que que ela fez? Ela chegou em San Diego, ela fez as compras dela e aí ela já mandou todas as caixas de San Diego no primeiro dia. Ela já mandou todas as caixas que ela iria precisar. E aí ela tem meio que um itinerário, porque ela Uhum. sabe que ela precisa chegar em tal cidade na semana tal, porque ela colocou na caixa que ela chegaria em torno daquele dia. Sim. Então ela tem a quantidade de milhas que ela precisa fazer para chegar em tal dia, em tal lugar. Ela. Então, e. hum. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que o motivo que ela fez isso é porque ela é vegana, porque é um pouco mais Uhum. difícil achar Oh. comida vegana, né? Então, assim, o que eu vejo bastante gente fazendo, mandando caixas é, antes, né, de começar a trilha, são pessoas que estavam de fora do país e pessoas que têm restrições alimentares ou que, né, talvez, sei lá, não gostam muito de certo tipo de comida, porque basicamente você acha o mesmo tipo de coisa em todos os lugares que você vai e não tem muita variedade, porque são mercados assim pequenos, sabe? Então você não pode ser muito chato para comer também, não, porque senão você Exato. vai. É, mas tem essa vantagem que você consegue achar ainda, sabe? Assim, você tem pontos que você consegue ah, fazer os resupplies, né? Isso. É, Exato. E teve um ponto lá que depois eu não ia mais passar por aquele ponto e tinha uma caixa lá com muita coisa dentro. Só que eu tinha uma amiga que ela hum, ia, a Elaine Bissonho, ela ia passar por lá depois, sei lá, depois de umas 3 semanas ela ia passar por lá. Aí eu mandei uma mensagem, entrei em contato com eles, falei, ó, eu não vou mais passar por aí, mas eu tenho uma amiga que daqui 3 semanas ela vai passar por aí, o nome dela é tal, ela pode pegar a caixa? Aí eles, não tem problema. Porque a caixa normalmente fica num correio, né? A gente é, envia para algum correio, né? Então, aí não isso. teve É a mesma problema. coisa aqui. É. Legal. Deixa eu ver o que mais. Teve um internauta aqui que perguntou sobre condicionamento físico. Se você fez algum condicionamento físico para ir na trilha. Então, eu já fazia bastante trilha, né? Eu fazia trilhas durante o dia e também backpackings, né? Ano passado eu fiz muito, muito mesmo. Eu ganhei um condicionamento bem legal. Porém, quando o inverno começa, que é, né, logo antes da PCT, que era inverno aqui pra gente, é quando o meu ritmo de fazer trilhas diminui um pouquinho, né? Porque tem muita neve, muita chuva também, e eu já não me interesso muito em fazer as trilhas de altitudes, né? Que tem bastante Uhum. lá em Washington. Então, o que eu fazia antes de. Se eu não estava fazendo trilhas, sei lá, uma semana que eu sabia que eu não ia estar fazendo bastante trilhas, ou então até durante a semana mesmo eu fazia bastante escada na academia. Eu Tá. fazia, eu fazia pelo menos 1 hora, 45 minutos, 1 hora de escada e musculação também. Ah, tá. Muito bom. Quem perguntou foi o Leandro Uhum. Cruz. Legal. E mais alguma Esse. coisa? Deixa eu... Ah, de preparamento ou de alguma coisa que eu queria comentar sobre a trilha? que você queria comentar. Ah, não, eu acho que não. Eu acho que
Outro dia eu abri também uma caixa de perguntas lá no meu Instagram, eu recebi Ah, bastante tá. perguntas, ainda tô respondendo aos poucos. Hum. Eu achei até legal que teve alguém que me perguntou em inglês, aí eu fiz a tradução ontem, eu não sei se você chegou a ver no meu Instagram, alguém me perguntou, explica PCT para leigos, né, algo que seja assim mais Você colocou até rapidinho. um mapinha lá. Aham, aí eu falei Hum. assim, eu vou fazer em inglês e em português também, porque tem muita gente que nem sabe, né, e eu até vi porque eu acho que o pessoal também confunde bastante com relação ao tempo de trilha, né? Eu vi alguns posts nessas últimas 2 semanas, o pessoal falando, em torno de 3 meses. Aí eu lembro que eu fiquei assim, adiciona mais uns 2 meses aí. Hum. 3 meses, né? Isso aí é pra quem tá batendo recorde. Então, Isso. aí eu lembro que eu falei, não, eu vou colocar aqui, que aí o pessoal vê, eu acho que. Eu adoro responder perguntas, às vezes eu não respondo. Eu tento responder mensagens, assim, o máximo que eu posso. ah, e eu adoro conversar sobre, mas às vezes eu tenho que responder meio rapidinho, então demora um pouquinho, porque eu tô na trilha, então eu tô tentando salvar a bateria do meu celular, então eu não entro muito na internet. E tô tentando postar mais vídeos também. Eu vou tentar postar ainda mais daqui pra frente, que eu tô pegando. Infelizmente, eu tava com. ah, Como que fala? Carregador portátil, né? Isso. Eu tô carregando 2 carregadores portáteis que não tá funcionando muito bem pra mim, então eu tô pegando um novo, que eu acho que eu vou conseguir ter um pouquinho mais de bateria na trilha. E tô com a esperança de que eu vou conseguir gravar um pouquinho mais de vídeos, mostrar um pouquinho mais do dia a dia, das coisas, assim, nesse sentido. Ah, Provavelmente será em inglês, né? Assim, eu acho que o pessoal que eu tenho, assim, no meu Instagram fala inglês, mas eu tô tentando colocar a legenda em português, pelo menos um resumo do que eu tô falando. Ah, e é isso. Eu acho que eu tô adorando ter um monte de brasileiro falando comigo lá no Instagram. É bem legal. Adoro que tem muita gente lá que tá no Brasil ainda, que sabe, né, sobre a trilha, que fala, que o meu sonho, e eu fico, porque também foi meu sonho antes, né? Então, Uhum. adoro, assim, quando as pessoas vêm me falar tô tentando fazer o que eu posso, assim, pra colocar mais coisas em português. Às vezes eu acho que fica muito cheio, assim, de palavras no que eu tô postando, mas. é, Aí tem as funcionalidades também de tradução do Instagram, que é bem legal, que Isso. ajuda pra quem não entende, né, inglês. Exato. É legal que você falou assim, como chama aquilo lá mesmo? É carregador portátil. Não, aqui a gente chama de power bank. Mentira! Você chama de power bank no Brasil? A maioria das pessoas sim, a maioria. Porque aqui também é power Eu bank. sei. Eu falei assim, não, eu vou falar power bank. Eu vou falar power bank porque eu acho que o pessoal vai entender. Mas eu falei, não, eu acho que não é power bank no Brasil. Não, mas não é todo Que mundo, acho que legal. talvez. Ok. Mas muita Power coisa a bank. gente usa aqui, né, no É Brasil. verdade, é verdade. É porque, assim, sério, eu não sei, assim, tem 6 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, É. então, assim, tem algumas coisas que eu fico assim, eu não tenho certeza se essa expressão é conhecida lá, sabe? Então, power bank, que bom, então, a gente fala power bank aqui também. Tá. Outra coisa também, você falou, estava procurando a palavra, né? É pet, né? Que é o bordado que você colou no boné, né? Sim, Aqui, é o aqui a gente pet. chama de pet também. Você vai comprar, você vai mandar fazer, é pet. Ou então é um bordado autoadesivo, né? Então, É, ou autocolante, ou você passa o ferro e ele cola, algo assim, né? isso, é o pet. É. Mas é legal. Muito bom, muito bom. O que mais, Milene? Quando você volta pra Ah, trilha? Eu volto amanhã cedo. Tô muito animada pra voltar. Hum. Essa vai ser essa próxima parte que eu tô indo agora, nesses próximos 3 dias, mais ou menos. É uma parte, na verdade, assim, bem. Uma parte mais técnica, assim, eu vou subir uma montanha, então vou ganhar bastante altitude e na verdade, é uma área meio perigosa, assim, sabe? Tiveram, porque neva bastante e ela tem, é bem inclinado, sabe? Então, assim, já teve PCT, hikers, né, da PCT que caíram lá, tiveram Hum. bastante.
teve bastante acidente nessa área, então eu tô um pouquinho nervosa, porque tava nevando aqui nesses últimos dias, mas eu acho que sim, que o tempo tá funcionando bem, porque acho que hoje e nos próximos dias tá para esquentar, então tô com a esperança de que vai derreter essa neve, esse gelo que tá lá em cima nas montanhas e que vai ser mais tranquilo, mas para essa parte eu vou ter que carregar micro spikes, né, que é os crampons que você coloca no sapato para andar Isso. no gelo. Uhum. Então essa vai ser uma parte assim um pouquinho que eu tô um pouquinho mais nervosa, a primeira altitude, né, que eu vou ganhar na trilha. Então, mas eu acho que vai ser bem, bem legal também, bem bonito, assim, aparentemente é uma área bem bonita, então vamos ver o que vai dar nesses próximos dias, assim, Uhum. nos próximos 3 dias. Então, semana passada teve um resgate aí de uma mulher que ela escorregou numa encosta Sim, e uhum. você já vê isso? Ela ficou parada ali, então aí ela acionou o resgate, acho que com o celular, né? E aí vieram de É, helicóptero resgatar ela. então, essa área que ela caiu é um pouquinho pra frente de onde eu tô indo agora. Hum. Essa montanha que eu tô indo, que agora eu vou começar a subir, chama San Jacinto Mountains, que é é, uma parte mais alta mesmo, igual eu falei. E aí depois quando a gente desce a montanha, sobe, anda mais um pouquinho, é onde ela caiu. O que aconteceu ali onde ela caiu é que acho que teve acho que foi chuva ou algo assim que teve, sabe quando a terra escorrega, Uhum. sei lá, eu não sei o nome Desmoronou, né? técnico pra isso. Acho que é isso, né, É. desmoronou, e aí foi na trilha, e aí nessa área ficou confuso a trilha, o pessoal estava se perdendo ali. Então, assim, se eu não me engano é uma área, assim, que a trilha na verdade estava indo pra esquerda, só que ao mesmo tempo parecia que era pra você ir pra direita, era pra você continuar meio que reto, assim, mais pro lado, mais pra direita. Então acho que ela entrou nessa área e, assim que ela entrou, eu não sei se ela escorregou, exatamente o que aconteceu, mas ela caiu e, graças a Deus, ela ficou pendurada, ela conseguiu se segurar, e não cair mais, e aí ela ficou pendurada ali e ela chamou o resgate pelo Garmin dela. Ah, tá. Foi pelo Garmin, e só que ela teve que ficar 1 hora se segurando lá Uhum. até o resgate chegar. Então, assim, foi. Eu não consigo nem imaginar, assim, o que ela passou, sabe? Então, é, realmente, essa próxima parte que eu tô indo agora, ela é um pouquinho mais perigosa, assim, um pouquinho mais assustadora, mas não é nada demais também, assim, sabe? É Uhum. só uma área que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Sim, sim, fantástico. É isso, faz parte também, né, da trilha. Faz parte, É, Também nem tudo tem que ser fácil também, né? não é legal, né? Ainda mais que aconteceu logo na sua frente, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem, É. é como um aviso também, né? Não, sim, depois que ela caiu, eles fizeram, sei lá, colocaram mais sinais lá pros hikers pra poder eles passarem e falar, olha, não vai nessa área, vai nessa aqui. Uhum. Então, assim, eu espero que esteja um pouquinho melhor agora. Fantástico, fantástico. Adorei o podcast. Eu achei que ia dar 40 minutos só. Ai, eu falo muito, né? Você fala, hein, Milene? Caramba, tô Eu brincando. falo demais, eu Pode falo falar. muito. O pessoal adora isso. É, que bom. A gente se fala na próxima vez, quando ah, um pouquinho mais pra frente, quando eu colocar mais umas milhas aí, ver como meus pés estão, né, segurando aí com os sapatos novos. Eu tô com esperança de que vai ser mais tranquilo agora. Já tá bem melhor esses dias que eu fiquei sem andar, assim, bastante. Já tô sentindo uma melhora. Vou ver a fisioterapeuta hoje de novo. E ah, pego sapatos novos hoje. Não é sapatos, tênis novos hoje. Os tênis novos hoje. E aí amanhã cedo eu volto pra trilha. E aí a gente se fala mais pra frente. Legal. E eu vou deixar o seu Instagram no descritivo do podcast. Se você quiser falar aí, pra quem entender também te seguir. Uhum. Sim, o meu Instagram é While I Explore.
tá em inglês, né? Mas ajuda pra caramba. mas eu acho que quando eu acho que quando você colocar lá, eu acho mais fácil o pessoal digitar. Mas basicamente WHILEI e Explore, né? Que é EXPLORE. Então, Perfeito. é. Agora facilitou. Facilitou um pouquinho, né? O pessoal vai ter que voltar assim um pouquinho pra trás pra escutar umas 5 vezes pra ver o que eu tô falando. É assim mesmo. É assim mesmo que a gente não costuma fazer isso. Vão ter que fazer também. Legal. Legal, Milene. Obrigado pelo podcast. E daqui, sei lá, talvez umas 3 semanas a gente volta a se falar. Sim, tá bom. Combinado. Tá, obrigado e sucesso aí na trilha. Obrigada. Tá, Tchau. tchau. Feliz Natal.